Tiago 5, versículo 12 e 13 diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Até aqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez e nos apresentamos a Ti em oração. Só que dessa vez, Pai, a nossa petição, a nossa súplica é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que a Tua palavra seja bênção na nossa vida, Senhor. Meu Deus amado, dá-me graça, Senhor, para ensinar. Dá-me poder do Espírito para expor a Tua palavra, Senhor. E dê aos meus irmãos poder do Espírito para receber a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui na última sessão da carta de Tiago. A gente pode dividir essa sessão muito facilmente, querido, em 3 partes. Na primeira parte, nós temos o versículo 12, e aí ele vai falar sobre juramentos, tá bom? É o que nós vamos expor agora. Na segunda parte, irmãos, vai do versículo 13 até o versículo 18, e ali Tiago trata aqui, querido, da oração e a relação da oração com o sofrimento, com a alegria, com as enfermidades e também com o pecado, tá bom? E lá nos versículos 19 e 20, ele trata do resgate de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. E Rodrigo, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu estou olhando aqui no YouTube e a imagem está travando toda hora. Vê o que está acontecendo, porque eu estou com o meu YouTube aberto aqui no tablet, né? E a imagem está travando, fica como se estivesse parando, sei lá, não sei explicar direito, um pouco estranho. Tá, então, Tiago divide, querido, essa parte final, ele está finalizando a carta, está concluindo tudo, entendeu? É muito interessante, irmãos, porque aqui ele volta a falar sobre juramento, volta a falar de oração, né? Ele volta a falar do poder da palavra, essa coisa toda. Ele volta tudo aquilo que ele já falou no começo da carta, ele traz novamente para cá, entendeu? É bem interessante. Mas eu não vou me ater nessa questão toda, não, porque eu preciso do tempo para expor o que Tiago diz aqui, tá bom? Então vamos falar sobre os juramentos, queridos. Versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Essas palavras, irmãos, elas são muito semelhantes. Na verdade, eu diria que é uma espécie de resumo daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho de Mateus. Aí eu quero convidar você para abrir a Bíblia lá, porque nós vamos olhar essas palavras lá, mas saindo dos lábios de Jesus, tá bom? Mateus 5, do 33 até o 37, querido, o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso aqui. Olha só, 33, Mateus 5, 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Olha o que ele está dizendo, também ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, tá bom? O que foi dito? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Agora, ele vai dar uma interpretação desse mandamento que foi dito aos antigos. Versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Você observa, Tiago está citando isso aqui. Ele está literalmente pegando aquilo que Jesus disse e está citando, querido. Agora, eu quero chamar a sua atenção um pouquinho para a gente entender o que Tiago está dizendo. Nós vamos tentar entender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Primeiro, querido, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Ele está citando um mandamento do Velho Testamento, tá bom? Eu, sinceramente, eu não sei qual é o texto, porque
eu procurei, tentei achar e pesquisei, eu não achei esse mandamento da forma como ele foi colocado aqui. Provavelmente aqui é uma interpretação de um mandamento, entendeu? Porque o texto como está aqui, eu não achei ele no Velho Testamento. O que o Senhor disse? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O que nós temos são textos muito semelhantes que interpretado está nisso aqui. Vou te dar um exemplo. Êxodo capítulo 20, no versículo 7, diz assim, não... Tem água bem aí, cuidado com... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Isso aqui tá, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. O que está sendo dito aqui? Fazer um juramento no nome do Senhor e não cumprir esse juramento significa tomar o nome do Senhor em vão, querido. Tá? E isso, por sua vez, significa um juramento falso. Se você fez um juramento e você não cumpriu, esse juramento é falso. É o que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus 5,33, tá bom? Olha outro texto muito semelhante. Levíticos 19, versículo 12. Não faça juramentos falsos em meu nome. Isso aqui é Deus falando com o povo, tá bom? Pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. É tomar o nome do Senhor em vão, entendeu? Mentir, o que está sendo dito aqui? Mentir num juramento, usando o nome do Senhor, é tornar o nome do Senhor em vão, é tomar o nome do Senhor em vão, entendeu? É profanar, quando você faz um juramento invocando o nome do Senhor e você não cumpre o juramento, querido, você está profanando o nome do Senhor. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Então, muito provavelmente o Senhor está pegando essa referência desses textos. Mas há um que é muito mais semelhante ainda. Olha, Números 30, versículo 2 diz assim, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Irmãos, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de juramentos hoje, tá? Porque eu aprendi uma vez, irmãos, que a gente não deve, se eu não me engano, está em Eclesiastes, eu só não sei dizer exatamente qual é. Deixa eu pegar aqui Eclesiastes. Eu não sei se é Eclesiastes 5, onde o Senhor diz para a gente ter muito cuidado na hora de fazer algum juramento na casa do Senhor, porque, irmãos, é tolice fazer e não cumprir. Se alguém lembrar qual é esse texto, irmãos, é Eclesiastes 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Essa tradução ainda não é 100% boa. Vou pegar uma melhor ainda. A Almeida guarde o pé quando entrares na casa do Senhor, na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Agora, o que é esse sacrifício de tolo? Olha, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras quando você estiver... A ideia é, quando você estiver diante de Deus, querido, não fique fazendo juramento à toa. Não fique fazendo promessas ou votos que você não vai dar conta de cumprir, porque isso é tolice. Isso é sacrifício de tolo, entendeu? É perigoso, na verdade. A Bíblia fala demais, irmãos, sobre o fato de você pagar os seus votos ao Senhor, de você cumprir aquilo que você fez. Estou lembrando dessa menina bem aqui, ó. Tá vendo aí? É para ti hoje, viu, bichinho? Cuidado na hora de prometer alguma coisa para o Senhor, irmãos, porque se você prometer e não cumprir, você está em pecado. Tiago diz aqui que você pode cair em condenação por causa disso. O Senhor diz que se você fazer, prometer e não cumprir, isso é ação maligna. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com essa questão, tá bom? Esse Números 30 aqui, irmãos, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra.
segundo tudo o que prometeu, fará. Eu acho que é disso que o Senhor está falando aqui, entendeu? Jurar falso, irmãos, significa fazer um juramento em nome do Senhor e não o cumprir. Sabe, tem mais uma coisa aqui com relação a essa questão ainda. O mandamento que o Senhor Jesus cita aqui, o mandamento não proíbe alguém fazer juramento. O mandamento proíbe fazer o juramento e não cumprir o juramento, entendeu? Só que esse entendimento, querido, interpretando o versículo que o Senhor citou aqui, está correto. Mas aí o Senhor vai e faz uma aplicação desse versículo. Paulo chama isso, querido, ele fala da caducidade da letra, né? Dessa vida nova que vem com o Espírito. Ele interpreta, ele espiritualiza o mandamento, querido. E quando ele espiritualiza o mandamento, ele diz, olha, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Então, parece muito claro, não jurem, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque você não tem o poder, né, de tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E por que não devemos fazer juramentos, querido? Porque o Senhor diz, olha, o que passar disso vem do maligno. Tiago está citando esse entendimento espiritual, esse discernimento espiritual da lei, irmãos. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não. Agora, ele muda o que o Senhor disse. O Senhor disse, o que passar disso vem do maligno. Tiago diz, para que não caiam em condenação. Há um texto de Jesus, irmãos, que diz que nós seremos julgados pelas palavras que saem dos nossos lábios. Talvez isso aqui seja uma aplicação disso. Cuidado, irmãos, quando a gente faz promessas ao Senhor, entendeu? Eu acho isso extremamente perigoso. Eu já fiz, eu lembro que eu fiz um voto com o Senhor e eu passei 3 anos para pagar esse voto. Mas eu não tive paz enquanto eu não cumpri o voto, irmãos. É um negócio muito sério isso. Pergunta para vocês, existe alguma conexão, querido, entre esse versículo aqui, o 12, e as sessões anteriores, onde Tiago fala do sofrimento causado pelos ricos e do fato de esses irmãos, para quem ele está escrevendo, estarem queixando-se uns dos outros? Há alguns comentaristas, querido, que dizem sim, há uma conexão muito íntima, muito próxima, né, entre esses versículos. O próprio Nicodemos diz assim, olha, ele está falando sobre isso, né? Ele diz assim, de qualquer forma, a ligação com o contexto anterior é feito pelo uso da expressão acima de tudo, ou sobretudo, né? Em meio ao, ele vai explicar, em meio ao sofrimento pelo qual estavam passando, aqueles cristãos oprimidos, eles poderiam ser tentados a fazer juramentos precipitados. O que é um juramento precipitado? Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Como geralmente ocorre em situações assim. Na verdade, é provável que já estivessem fazendo isso, pois a solicitação de Tiago é que parem de jurar. Em vez de jurar desnecessariamente, a palavra deles deveria ser sempre verdadeira, ou sim ou não, querido. A gente sabe, irmãos, e aí basicamente eu acho que é isso que o Nicodemos quer falar quando ele fala de juramentos precipitados. A gente sabe que a maioria das pessoas, quando elas estão passando por dificuldade e por sofrimentos, né, elas são levadas a dizerem coisas impensadas e, às vezes, até mesmo tentar barganhar com Deus, entendeu? Barganhar com Deus. Provavelmente isso seja esses juramentos precipitados, sabe? Na hora da dor, na hora da agonia, você faz promessas ao Senhor precipitadamente, sem se dar conta da consequência disso depois. Ou talvez você tente barganhar com o Senhor. Senhor, se o Senhor me curar, eu faço isso. Só se o Senhor me ajudar aqui, eu faço aquilo ali. Eu vou falar sobre isso mais tarde, tá bom? Mas essa é uma realidade, irmãos, que eu acho que quase todos nós conhecemos de perto, entendeu? Dependendo do grau de sofrimento, da tribulação que nós estamos vivendo, as pessoas são levadas a fazer votos ao Senhor. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá bom? E eu vou adiantar a conclusão a respeito de juramento. Os comentaristas não acham que seja errado você fazer um juramento. O problema não é esse, tá bom? E eu vou explicar isso mais tarde. Bom,
Eu penso, querido, que isso dependa muito, né, essa conexão com as sessões anteriores, onde Tiago falou muito sobre a opressão que os ricos faziam sobre as pessoas pobres, entendeu? Ou talvez até mesmo as intrigas que havia dentro da igreja, os irmãos falando mal uns dos outros, se queixando uns dos outros, entendeu? Essa conexão ela vai depender muito do significado, querido, do que é fazer um juramento. Quando a gente pensa em juramento, irmãos, eu li nos textos aqui, no Velho Testamento, né, que quando eu falo de juramento, eu estou falando de votos, né? Eu vou fazer um voto ao Senhor. Minha esposa gosta muito de fazer votos ao Senhor, entendeu? Só que ela faz e cumpre, né? Votos pesados, irmãos, né? E ela faz e cumpre, faz o voto para o ano todo e cumpre e arrisca o voto que ela faz. Não é errado isso, entendeu? Eu acho até que Deus honra esse tipo de coisa. Fazer promessas, né? Ou quando eu estou falando, quando a gente pensa em juramentos, você tem que pensar nessas coisas: votos, promessas ou confirmação daquilo que você diz, né? Para afirmar que o que você está dizendo é verdade, você faz um juramento, entendeu? Você usa o nome do Senhor, e eu juro, o nome do Senhor que eu estou dizendo é verdade, entendeu? Eu acho que quando alguém diz isso, irmãos, ele está numa situação muito complicada, porque precisar usar o nome do Senhor para dizer que está falando a verdade, a situação por si só já desconstrói essa verdade, entendeu? É um negócio meio perigoso. Vamos lá. Eu estou dizendo isso aqui, querido, tudo, porque a gente viu lá no caso de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do juramento, citando o Antigo Testamento, ele está falando ali de alguém fazer um juramento e não cumprir o que foi dito, entendeu? Não foi um voto em si, foi uma promessa quebrada. Há um texto no Velho Testamento que eu acho muito interessante, quando o Senhor está falando sobre votos. Se eu não me engano, está eu não sei se é Êxodo ou se é Levíticos, ou é Números, eu não sei. Quando uma moça faz um voto e ela está debaixo da autoridade do pai, quando o pai souber do voto que ela fez, o pai tem autoridade para dizer: olha, eu não aceito esse voto, pode acabar com isso aqui. Deus diz: se o pai não concorda, a moça está livre do voto que fez, do juramento que fez. Se essa mulher é casada e fez um voto, e o marido, ao saber do voto, ele disse: não concordo com esse voto, eu quero que você volte atrás disso. A palavra diz: o Senhor vai considerar isso, porque ela está debaixo da autoridade do marido, então o voto é anulado e não terá problema para ela se ela não cumprir o voto. Agora, se o marido souber, ou o pai souber do voto da filha ou da esposa e não disser nada, então a pessoa que fez o voto, ela é obrigada a cumprir o voto, entendeu? A Bíblia regulamenta isso muito, irmãos. Se você pegar o Velho Testamento todinho, você vai ver que ela trabalha muito essa questão do juramento, dos votos que são feitos, tá? Olha só, há um comentário chamado Brodman, acho que a pronúncia é essa. Esse comentário diz algo interessante a respeito do juramento, tá bom? E a respeito do que Tiago está colocando aqui para nós. Ele diz assim: olha, a referência aqui não é ao pronunciamento de maldições, não é alguém que está praguejando contra outras pessoas, como é o caso lá, a possibilidade de alguém estar praguejando por causa dos ricos. Os ricos estão oprimindo as pessoas estão infelizes, amarguradas, e elas começam a praguejar. Não é esse o caso, entendeu? Ou também não é aqui a prática moderna, legal, de jurar antes de testemunhar. Isso aqui é o comentarista falando. Vocês sabem, quem assiste filmes sabe, né? Quando você vai a um tribunal, que você vai fazer um juramento, você vai fazer Deu um branco aqui agora. Quando você é chamado para testemunhar alguma coisa, e você vai falar, você faz um juramento de que aquilo que você vai falar é verdade, entendeu? Não está falando disso também, tá bom? O que é condenado aqui, irmãos, é o costume de constantemente se confirmar o que se disse com o uso de juramentos, o que era muito comum no primeiro século. Isso era comum. As pessoas, elas reafirmavam aquilo que estavam falando através de juramentos, tá bom? Berkeley também diz, querido, que aqui Tiago não está pensando no que nós chamamos de más palavras, né? As palavras de maldições, ou em jurar no sentido de blasfemar. Ele está se referindo aqui a prestar um juramento, a confirmar uma declaração, uma promessa ou um compromisso mediante o juramento, novamente, entendeu? É a pessoa que faz uso do juramento para confirmar que aquilo que está sendo falado é verdade, entendeu? Ou que a promessa foi feita, na verdade. Aí eu queria colocar você um pouquinho de contexto, irmãos,
Porque é sempre bom a gente olhar, porque quando a gente pensa em juramentos, nós olhamos tudo isso de acordo com a nossa realidade, do nosso dia a dia. Mas isso aqui foi escrito há mais de 1000 anos atrás, irmãos, há 2000 anos atrás. Então isso aqui está dentro de um contexto diferente do nosso. Aí eu queria colocar para você um pouquinho desse contexto, irmãos, para vocês tentarem entender um pouco melhor o que Tiago está colocando aqui e o que o Senhor Jesus disse também, tá bom? Então, olha só. Os judeus daquela época, irmãos, eles faziam distinção entre juramentos que obrigavam e juramentos que não obrigavam. Olha, isso é contexto histórico, tá bom? É cultura, é história. A distinção, querido, entre um juramento que te obriga a fazer aquilo que você está falando e aquilo que não te obriga, consiste no seguinte, ouça isso, qualquer juramento no qual se usasse diretamente o nome de Deus, considerava-se como obrigado, né? Tipo assim, se você fez um juramento e você usou o nome de Deus, então você é obrigado a cumprir esse juramento. Agora, se você fizesse um juramento e não usasse diretamente o nome do Senhor, então aquele juramento não era obrigatório, poderia ser quebrado. Tá? Isso é contexto, tá bom, querido? A ideia era que, uma vez que se mencionava expressamente o nome de Deus, este se convertia. Quando você usa o nome do Senhor, é como se você estivesse trazendo Deus para aquilo que você está fazendo. Então você se obriga diante de Deus, é como se você trouxesse Deus como um testemunho do que você está fazendo, entendeu? Então você se obriga diante do Senhor. Mas isso não funcionava da mesma forma se você não usasse claramente o nome de Deus. Por isso, querido, os judeus, para evitar tomar o nome de Deus em vão, eles juravam pelo céu, pela terra, pelo altar, pelo templo, entende? É uma referência a Deus, mas não diretamente. Eu diria que isso, irmão, numa linguagem muito nossa, é o jeitinho judeu de tentar burlar essas coisas, entendeu? Tudo indica, querido, que a proibição não era absoluta. O que se pretendia aqui era evitar juramentos falsos por motivos triviais. Essa era a questão. Eu gostaria que você entendesse isso, irmãos. Essa era a questão. Para se livrar daquilo, você quer se fazer verdadeiro, mas para isso, se você não tem credibilidade, porque, irmãos, isso aqui é um negócio estranho. Quando você pensa num crente, para que a sua palavra seja tida por verdade, precise usar o nome de Deus, então ele não tem credibilidade nenhuma, irmãos. É curioso isso, né? Eu lembro aqui de uma época na minha vida, irmãos, que eu era vendedor, e na minha experiência de vendedor, irmãos, isso é curioso, olha, curioso isso. Eu lidei com muitas pessoas crentes, e eu tinha muito medo, irmãos, daquelas que queriam parecer ser mais crentes do que as outras, sabia? Porque quanto mais ela pretende ser ou pretende aparecer como crente, usando a nossa linguagem lá, quem trabalhava com mais veaco era aquela pessoa, entendeu? Eu lembro de uma específica, era uma moça, bonita até na verdade, trabalhava com um amigo meu, esses escritóriozinhos pequenininhos, né? Você abre a porta, você dá de frente com a mesa dela. Ela está aqui sentada na mesinha, acima da cabeça dela na parede tem uma placa que diz assim: aqui não se fala mal dos irmãos, aqui se ora pelos irmãos. Ô, querido, quando você olha um negócio daquele ali, você pode desconfiar mesmo que aquilo ali tem... Porque, querido, eu não preciso, eu gosto dessa questão, eu não preciso sair por aí dizendo eu sou crente, ou eu tentar me vestir de uma forma que eu acho que essas coisas são... Porque, querido, o que Deus se interessa realmente, irmãos, não é exatamente pela minha estética, pela minha aparência, ou por aquilo que eu professo ser. O que Deus realmente está interessado, querido, é em quem eu sou, entendeu? É no meu caráter, na verdade. Então, eu queria tratar contigo de umas coisas que eu julgo ser interessante aqui, irmãos. Primeira coisa que eu acho que a gente deve ter muito cuidado com votos e juramentos que são precipitados. Aquilo que Nicodemos disse lá, entendeu? Fazer um juramento, irmãos, fazer um voto e não cumprir é se colocar debaixo de condenação, querido. É o que Tiago diz, para que não caia em condenação. Vou te dar um exemplo, irmãos. Olha, querido, o que eu vou dizer aqui não é desdenhando, não é... Eu só quero que você entenda. Quando uma pessoa está muito afligida,
seja por uma enfermidade, irmãos, ou qualquer outro tipo de sofrimento, entendeu? As pessoas fazem votos, elas querem tanto se livrar daquilo que elas pensam, e aí é onde eu acho que a gente peca, irmãos, porque nós queremos tanto sair daquela situação que nós nos comprometemos com coisas que talvez a gente não queira fazer. Vou te dar um exemplo. Senhor, eu te prometo que se o Senhor me curar dessa doença, eu vou. Aí ela promete ao Senhor. Eu vou ler a Bíblia todo um ano, eu vou fazer um culto de ações de graça, eu vou dar uma oferta generosa, eu vou falar de ti para todo mundo que eu encontrar. Aí ela começa, sabe? Olha, querida, eu entendo, irmãos, eu lembro, às vezes até o crente é responsável por isso, porque eu lembro de uma vez em que meu irmão estava doente, né? Ele tinha apareceu uma espinha aqui e ele começou a espremer esse negócio, entendeu? E ela não desinchava, e ficava aquele negócio amarelo aqui, e ele espremia, espremia. Irmãos, aquela espinha saiu daqui e começou a percorrer o corpo. Sabe o resultado disso, querido? Ele foi para a UTI. Ele deu uma infecção generalizada, irmãos. Generalizada. Meu irmão literalmente pisou na beira da cova, querido. E quando ele estava internado no socorrão, e eu ficava revezando, eu e alguns irmãos lá, com ele à noite lá, porque a perna inchou, ele estava todo inchado, eu passava a noite orando com ele para Deus curar ele. Aí veio uma irmã e começou a pregar, entendeu? Eu tenho alguma dificuldade com isso, irmãos. Eu sou um crente meio esquisito, sabe? Eu não acho que na hora do desespero você deva tentar empurrar Cristo às pessoas, entendeu? Eu penso um pouco diferente. Aí começou a pregar, e sabe aquela coisa, se você aceitar Cristo, olha, o Senhor vai te salvar, Ele vai te curar desse negócio, e aquela pregação toda, e ali no leito da morte, literalmente, eu lembro de uma enfermeira chegar para mim e dizer assim, olha, escapar de uma infecção generalizada é um negócio assim quase que inimaginável, entendeu? Aí ela deu lá uma porcentagem lá, tipo assim, de cada 1 milhão, tantas pessoas escapam, um negócio, e meu irmão escapou, entendeu? Aí ele foi lá, aceitou a Cristo, a irmã, cheia de boa vontade, querido, eu não vou nem julgar. Olha, o teu irmão aceitou a Cristo, e foi lá em casa e falou para minha mãe, olha, teu filho aceitou a Cristo, aquela coisa toda. Aí o pessoal se alegrou. Eu já sou meio macaco velho com esse negócio, irmãos. Né? Tá, ele aceitou a Cristo, ficou por lá, Deus curou ele realmente, ele não morreu. Ele levantou do leito, foi para casa, ficou um tempão muito mal, irmãos, muito mal mesmo, sabe? Mas ele se recuperou totalmente. Aí, enquanto ele estava mal, ele diz assim, eu não estou bem ainda, não dá para ir para a igreja, mas quando eu ficar bom, eu vou. Irmão, meu irmão nunca pisou numa igreja. Então, eu entendo, querido, na hora da dor, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te aceitar, eu vou te servir. A gente faz essas coisas, sabe? Ou você quer um outro exemplo, né? Estou apertado, irmão, financeiramente, o negócio está tudo dando errado, e aí eu faço um voto, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu prometo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Querido, esse tipo de situação, irmãos, ela é complicada, e ela nos coloca numa situação muito, muito delicada, sabia? Porque fazer um voto assim, querido, por mais que eu faça na hora da dor, por mais que eu faça na hora da angústia, quando você faz um voto a Deus, irmãos, você se obriga diante de Deus. E fazer e não cumprir, você se coloca numa situação muito delicada, querido. Muito delicada. Tiago diz que nós caímos em condenação. Jesus disse que isso é coisa do maligno, entendeu? É um negócio complicado. Se você pegar o Velho Testamento e olhar como que os autores lidam com isso, a instrução é o tempo todo, olha, cumpra os seus votos diante do Senhor, cumpra os seus votos diante do Senhor, nos salmos, nos livros históricos, cumpra os seus votos, cumpra. Ou se você, olha, quando você entrar na casa do Senhor, cuidado com o que vai dizer para o Senhor, porque você pode estar fazendo sacrifício de tolo. A orientação é sempre essa, irmãos, que a gente deveria ter cuidado na hora de fazer um voto ao Senhor, na hora de fazer uma promessa. Tá? Juramento é uma coisa séria, irmãos. É uma coisa muito séria diante de Deus. Você não se excusa de Deus depois que faz um juramento. Irmão. Você tem que cumprir. E não importa se tem 10 anos. Eu disse para vocês, eu fiz um juramento, eu passei 3 anos. Né, eu esqueci, aí eu lembrava, aí começou aquele negócio a me perturbar. Aí, às pressas, eu fiz lá, eu queria me livrar daquele negócio, porque não é bom, irmãos. É sério, Deus não te deixa em paz com esse negócio. Se você faz,
cumpra com o que você fez, tá bom? Eu acho, e até sugiro que ninguém deva estar fazendo um voto ao Senhor, a não ser que você tenha muita certeza do que você vai fazer, tá? Porque não é legal. Não, não aconselho ninguém. Por isso que quando eu chamei vocês aqui no final do ano, e eu não levei vocês a fazer um voto ao Senhor de que vocês iam fazer. Não, irmãos, porque eu posso piorar a situação de vocês. Vocês podem até fazer um voto na hora da emoção e tudo, aí depois esquece que fez o voto e você está numa situação complicada. Então, a gente não faz votos de maneira precipitada, tá bom, querido? A segunda questão aqui, irmãos, vamos lá, eu vou passar para o segundo ponto, é a oração e a sua relação com o sofrimento, a alegria, as enfermidades e o pecado, tá bom? Eu vou tratar apenas da questão da primeira parte, tá bom? Mas vamos olhar o texto. Versículo 13 do capítulo 5 de Tiago. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Aí o texto segue, mas eu não vou abordar o restante não, tá bom? Eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Tiago é tido, por todos os comentaristas, como um homem de muita oração. Isso aí é um fato. Diziam, querido, que ele... Na verdade, há comentários a respeito de Tiago, que ele, quando ele entrava no templo para orar, irmãos, né, ele ficava ali ajoelhado, e ele passava tanto tempo orando, tá, por Jerusalém, pelo povo, pelos judeus, querido, que ele criou calos no joelho, entendeu? A ponto, querido, de ficar parecendo com os de um camelo, de tanto tempo que ele ficava prostrado orando ao Senhor. Então, Tiago era um homem de muita, muita oração, querido. Então, por isso que, se você pegar esses versículos aqui, do 13 até o 18, se eu não me engano, são 7 vezes que ele fala em oração. Ele liga para Tiago, querido, todo o espectro da vida cristã deve ser vivido, mas vivido de uma forma que a oração faça parte dele, entendeu? É como se Tiago não conseguisse imaginar um estilo de vida cristã em que a oração não fosse parte desse estilo, entendeu? Quando ele coloca aqui, irmãos, isso é bem interessante, né? No sofrimento, né? Ou no contentamento, na felicidade, entendeu? Ele está pegando aqui todo o espectro da vida cristã, querido, e ele está dizendo, olha, isso deve ser feito através da oração. Agora, eu gostaria muito de chamar a sua atenção, porque eu entendo, irmãos, que a oração, ela é uma das maiores necessidades que a igreja tem hoje. Eu penso, irmãos, que a igreja no Brasil, aí eu falo basicamente em relação à questão do Brasil, é uma igreja onde ela não tem o hábito de orar. Ela não tem. Eu lembro muito, eu já falei para vocês aqui algumas vezes, né? Eu conheço uma pessoa, um pastor conhecido meu, lá de Açailândia, que hoje ele mora lá em Araguaína. Na época, a igreja dele em Açailândia tinha 2.000 pessoas. E ele era muito bem quisto pela igreja, as pessoas chamavam ele de pai, tomavam a bênção, as pessoas não viajavam sem ir até o pastor e pedir a autorização e a bênção do pastor para poder viajar, aquela coisa toda. Eu achava aquilo interessante, né? Aí ele chamou a igreja para orar, 2.000 pessoas a igreja, chamou a igreja para orar, vamos orar às 5 horas da manhã, né? Fazer uma campanha de oração às 5 horas da manhã. E ele se empolgou com aquilo, anunciou, fez o desafio, a igreja correspondeu, entendeu? Vamos orar, pastor. Aí no primeiro dia de oração, irmão, na segunda-feira, ele se acordou de madrugada, todo empolgado para orar, entrou no carro e foi para a igreja, sabe aquela expectativa, nós vamos botar para quebrar, vamos orar mesmo. Quando ele chegou na igreja, irmãos, que ele entrou na igreja, de 2.000 pessoas, apareceram 50 pessoas para orar. Pensa comigo, irmãos, em casa não foram orar. Ele conta isso para a gente assim, querido, e ele é muito, muito divertido, na verdade, mas a igreja que o amava, a igreja que o chamava de pai, que quando ele fez o desafio, os irmãos vibraram, aquela coisa toda, mas na hora de ir para a oração de verdade, querido, apenas 50 pessoas. Provavelmente, na verdade, nem os líderes deles foram todos para a oração, porque ele tinha muitos líderes. Olha, querido, eu digo a vocês, irmãos, que essa é uma triste realidade da igreja brasileira, entendeu? E eu digo a vocês mais, eu digo que esse é um dos principais motivos para a real situação da igreja no Brasil. Eu ouço as pessoas dizerem assim, o Brasil
é o país do avivamento. Vai haver um avivamento no mundo e esse avivamento vai começar no Brasil. O Brasil é um celeiro de avivamento. E as pessoas começam a falar, querida, falar. Irmão, você quer julgar a espiritualidade de uma igreja? Você quer saber 100% quão a igreja é crente realmente, é fiel ao Senhor? Venha para o culto de oração da igreja, irmãos. É sério, querido. Se você quiser conhecer o poder de uma igreja, venha para o culto de oração. Porque ali você vai ver o nível espiritual de uma igreja, irmãos. Você não mede nível espiritual da igreja num evento, querido, entendeu? Isso não, irmãos, isso é bom demais. Olha, essas coisas ruins que a gente fala porque depois se queima, né? Deixa eu falar aqui. Culto da virada, irmãos. Culto da virada. Irmãos, apareceu tanta gente aqui no culto da virada que eu fui preocupado com a comida. Porque a gente fez comida para 50 pessoas, entendeu? Mas gente, querido, entendeu? Se você faz um culto assim, querido, as pessoas lotam. Chame as pessoas, irmãos, para orar e você vai ver que nem os crentes da igreja aparecem. A igreja está vivendo um avivamento. Irmãos, e um culto, como eu fui lá em Prédio da Nova Aliança, querido, com aquele louvor, irmãos, eu vou falar uma coisa. Querido. Júnior, cara, é sério, Júnior. Dá vontade de nunca mais pegar na guitarra para tocar. Meu Deus do céu, querido. Quanta perfeição, irmãos. Parece que você está ouvindo um CD, irmãos, é sério. O som, os instrumentos, o técnico lá controlando, ninguém aparece mais do que ninguém. Irmãos, é um negócio assim, a habilidade para tocar, o som daquela bateria, gente, é uma coisa assim, quase que sobre... E um culto daquele dali, irmãos, eu confesso a vocês, eu estaria todo dia na igreja para ouvir um louvor daquele, irmãos. É muito gostoso, querido. Agora, e pegue aquelas pessoas que estão ali cantando, e chame elas para uma oração. E aí você vai perceber, querido. Tire o louvor e chame para o joelho no chão. E dificilmente, querido, as pessoas vão aparecer. Você entende isso? Uma igreja, irmãos, se você quiser um retrato da igreja, da sua espiritualidade, é sério, querido. Não estou exagerando, não quero ser polêmico, não quero que... Vá ao culto de oração da igreja. Irmãos, uma igreja pode ser pequenininha, mas o pastor chamou para orar. Os irmãos vieram. Não me importa, querido, não me importa o tamanho da igreja, irmãos, não me importa. Sério, diante de Deus, não me importa. Do que adianta você ter uma igreja com 2.000 pessoas e chamar esse povo para oração e aparecer 50 pessoas, irmãos? Do que adianta? Entende? Mas a igreja tem 70 pessoas. O pastor chamou para orar, veio 50 pessoas. Querido, digam o que quiserem, o mundo pode falar o que quiser, mas ali eu sei que tem uma igreja que crê em Deus. Ali eu sei que nós temos uma igreja espiritual. Porque eu desconheço a atividade mais difícil na vida cristã do que a oração. Desconheço. Existem exceções com relação à oração? Existe, querido. Tudo que nós chamamos de avivamento no Brasil hoje está restrito a louvor e adoração. Pode observar, querido. São os grandes congressos, entendeu? Você pega, por exemplo, um Camboriú da vida, é lotado, gente do Brasil todo. Você pega algumas conferências que acontecem, por exemplo, lá na Igreja Batista do pastor, do pessoal Diante do Trono, entendeu? Lagoinha, é lotado, irmãos, um louvor de qualidade, aquela coisa. Mas quer testar, irmãos? Chame as pessoas para orar. Quanto tempo, querido, você ora por dia? Quanto tempo? E desse tempo que você ora por dia, quanto tempo é usado para orar pelos outros? Uma pergunta mais direta. Quanto tempo faz que você não participa de um culto de oração? Por que falta poder na igreja, irmãos? Por que a gente não vive experiências com o Senhor? Por que a gente não experimenta da alegria de viver para Deus como a gente encontra nos livros, irmãos? Sabe, eu leio esses livros e eu já disse a vocês, eu não leio quase nada do que é novo no Brasil, nem em termos de literatura cristã, querido. A não ser Charles Swindoll, talvez um Philip Yancey, um John Piper da vida que é acolá, entendeu? Minha literatura, quase toda ela, querido, é uma literatura antiga, de tempos passados. Sabe por quê, querido? Porque na literatura nova você vai encontrar 5 passos para você comprar o seu carro do ano, 10 passos para você fazer isso. Na literatura antiga, querido, você vê homens apaixonados por Deus.
que o simples fato de você ler a história desses homens te faz sentir muitas vezes um inútil. Porque, irmãos, muitas vezes é o que eu me sinto um inútil, querido. Eu olho para esses homens, eu digo para o Senhor, Senhor, eu preciso um dia experimentar isso, essa paixão que comove as pessoas, essa paixão que faz de Cristo o centro de tudo na vida daquelas pessoas, irmãos. Coisa que a gente não tem hoje, irmãos. Nós não temos isso hoje. Não há paixão por Deus, sabe? Cristo não é tão atraente para nós. Irmãos, não me entra na cabeça, querido, a ideia de que eu tenho um culto hoje, mas apareceu, sei lá, o meu vizinho está fazendo aniversário do cachorro, e ele me convidou e eu vou lá para o aniversário, mas não venho para a igreja. Irmãos, isso não entra na minha cabeça, querido. Isso não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Qualquer coisa, irmãos, eu digo para vocês, qualquer coisa é motivo para eu não ir à igreja. Eu estou precisando apenas de um pretexto para não ir à igreja. Por que isso, querido? Porque falta paixão no nosso coração, irmãos. Falta paixão, querido. Falta amor a Deus. Falta uma vida consagrada, irmãos. Falta intimidade com Deus, tempo a sós com o Senhor, no quarto, entendeu? Com a palavra, orando ao Senhor, talvez lendo um bom livro, ou às vezes até mesmo ouvindo uma música de adoração, querido, onde você se isola do resto da família, se tranca no quarto e você tem um tempo para estar diante do Senhor, para consagrar a vida, para consagrar o coração, para buscar a face do Senhor, irmãos. Essa é uma necessidade que nós temos, irmãos. Eu queria voltar ao texto aqui, mas bem rapidamente. Vou voltar para o texto. A ideia principal do texto aqui, querido, é o poder da oração e como ela é apropriada a todas as ocasiões da vida, querido. É isso que Tiago está tratando aqui, tá bom? Então vamos aqui, muito rapidamente, a oração e o sofrimento. Olha o que Tiago diz, irmãos. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Ele está perguntando. E olha como ele responde. Se tem, então que ele ore. É uma orientação extremamente prática, irmão. Você está sofrendo? Orem. Orem. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. E eu quero que você responda para si mesmo, da maneira mais honesta que você conseguir, irmãos. Qual é a sua primeira atitude diante do sofrimento? Qual é a sua primeira atitude diante do sofrimento? Seria murmurar, irmãos? Seria falar do seu sofrimento para chamar a atenção dos outros para si? Ou será que a sua primeira atitude é levar essa situação diante de Deus através da oração? Quando a gente pega o texto bíblico, irmãos, você volta lá em Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito e está conduzindo esse povo em direção à Terra Prometida, é muito interessante, irmãos. Aquilo, irmãos, a gente olha para aquilo ali e diz assim, esse povo é muito incrédulo, esse povo, gente, como é que pode? Eu digo isso, não é igual, não? Mas eu tenho consciência, querido, de que aquilo que nós temos ali é de certa forma, querido, não vou exagerar, não vou colocar, mas ali nós temos um retrato daquilo que nós somos às vezes. Faltou água, qual é a primeira reação? Murmuração. Faltou comida, o que eu faço? Eu murmuro. E você pega o povo passando pelo deserto em direção à Terra Prometida. E eles vão murmurando vez após vez, contra Moisés, contra Arão, contra Deus, o tempo todo, entendeu? Até o ponto de Deus se indignar com aquele povo, querido, e ele fazer uma coisa que é absurda ao extremo, irmãos. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, havia entre homens de 20 anos de idade para cima, haviam 603.500 homens, querido. Desses 603.500 homens que saíram do Egito em direção à Terra Prometida, só 2 entraram na Terra Prometida. Com a exceção de Moisés, entendeu? Na verdade, o próprio Moisés, né, foi morto por causa de um pecado. Todos eles morreram por causa do pecado. E, na sua imensa maioria, por causa da murmuração.
não souberam lidar com o sofrimento, não souberam lidar com a dor, não souberam lidar com a privação, querido, com a ausência de coisas que eram necessárias até. A gente entende isso. Se nós estamos com sede, é normal que a gente queira beber, né? Só que o caminho deles para ter alguma coisa de Deus não era a petição, era a murmuração, irmãos. E eu tenho a impressão, querido, de que muitos de nós agem da mesma forma. Agem da mesma forma. Olha, querido, às vezes eu penso que a nossa situação, querido, diante do sofrimento, a nossa reação ao sofrimento, muitas vezes piora a situação. Deixa eu tentar colocar para ti algumas coisas, irmãos. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando a gente está passando por algo dessa magnitude, problemas, dificuldades, crises, não é errado, irmãos, a gente buscar ajuda. Eu sei, o texto diz, né? Olha, se você estiver sofrendo, orem. Tá, essa orientação está corretíssima, irmãos, tá bom? Porque, na verdade, essa deve ser a nossa primeira atitude. É levar diante de Deus. Apareceu o problema, irmãos, leve isso ao Senhor. É lógico, você não conseguiu resolver com o problema. Está orando e continua lidando com o problema. Ah, querido, busque ajuda. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Busque ajuda. Chame alguém. Abra o coração com alguém. Peça oração. Talvez peça conselho. Isso é ser igreja. Isso é aconselhado por toda a Bíblia, entendeu? Nós devemos agir. Agora, o que Tiago está aqui, querido, provavelmente tentando combater, é a ideia de que eu estou sofrendo ou eu estou usando o sofrimento para atrair as pessoas para mim, entendeu? Me fazer de coitada, ou usar a situação para parecer coitado, para que as pessoas venham até mim, me ajudem, alguma coisa. Esse é um comportamento, querido, muito mundano, um negócio meio esquisito que nós não deveríamos permitir jamais. Porque ou a nossa reação é, eu estou passando por uma crise e eu preciso levar isso ao Senhor, e eu vou levar isso ao Senhor. Eu ajo assim, irmãos, toda vez que eu estou com um problema, antes de qualquer coisa, antes de falar com minha esposa, eu levo isso diante do Senhor. A gente está agora com um impasse lá com relação à escola das meninas, entendeu? Antes de falar com minha esposa, de qualquer pessoa, eu levo isso ao Senhor, e eu, na verdade, estou colocando isso diante do Senhor. Porque eu entendo, irmãos, eu entendo que, primeiro, eu entendo que Deus queira fazer parte da minha vida, entendeu? Eu entendo que é do cristão, né, quando ele está diante de uma situação que ele não tem condições de resolver por conta própria, que ele busque ajuda. Mas antes de buscar o homem, primeiro eu deveria buscar a Deus. É isso que Tiago diz aqui. Está sofrendo? Ore. Ponto. Acabou. Entendeu? Acabou. Agora, é lógico, querido, que isso não quer dizer, irmãos, que a gente não deva buscar ajuda quando a gente está orando e não tem uma resposta. Sim, irmãos. Na verdade, se você está passando por um problema, querido, está orando ao Senhor, o problema continua, e você não busca ajuda, você está se isolando no seu problema e provavelmente vai piorar a situação, entendeu? Porque é sempre assim, irmãos, quem está de fora de um problema, se está com problema, e você já tentou resolver, já orou, já fez isso, já fez aquilo, já tentou isso, já tentou aquilo, e não, você está com a sua mente meio que embotada, limitada pelas circunstâncias, entendeu? Uma pessoa de fora, ela tem muito mais probabilidade de ver uma alternativa para aquilo do que você. Então é por isso que a gente deve buscar nessas horas. E se você busca e a pessoa não tem o que fazer, não sabe o que fazer, você vai ter pelo menos um companheiro de oração. Vamos orar. Porque existem situações complicadas, sim, irmãos. Existem situações que a gente deve buscar no Senhor e esperar no Senhor até que Ele nos aponte um caminho. Eu vou praticamente parar aqui, irmãos, porque eu tinha algumas coisinhas para tocar aqui, sabe? Eu queria desafiar vocês com relação a essa questão, porque nós precisamos aprender, irmãos, a orar. Eu tenho dito a vocês que nós precisamos aprender a orar, que nós devemos buscar a Deus sempre. Se a gente não faz isso, querido, se a gente não tem... Irmãos, eu penso assim, irmãos, eu sei que orar não é fácil. Eu me disciplino a uma vida de oração. Me disciplino mesmo. Mas sabe aquela coisa? Eu acho que isso é esmurrar o corpo. Eu penso que Paulo está falando sobre isso, entendeu? Quando eu tenho que fazer alguma coisa que não é fácil fazer, eu me obrigo a fazer. Eu me disciplino, entendeu? A fazer, na verdade. Eu entendo, às vezes, que isso é esmurrar o corpo. Eu sei que eu preciso. Eu sei que não dá para viver sem uma vida de oração contínua,
Não é aquela coisa de orar uma vez aqui e outra acolá, ou aquela oraçãozinha na hora do almoço, Senhor, obrigado. Não, irmãos, é tempo para orar mesmo, tempo para o Senhor, entendeu? Eu estava ouvindo o Nicodemos falar sobre isso, eu achei até estranho, na verdade, né? Ao mesmo tempo, é muito consolador, mas achei estranho, porque estou habituado como crente batista, né? E a nossa convenção é uma convenção renovada, então o pessoal é muito dado a essa questão de oração, mas foi perguntado para ele como é que deveria ser uma vida de oração. Ele diz, olha, mais ou menos assim, você deve, ele diz que a oração não é, ele entende a oração da seguinte forma, não parar exatamente para ter um tempo com o Senhor, mas orar. Se você está dirigindo, você eleva os seus pensamentos em oração ao Senhor. Então, a vida de oração é mais ou menos assim. Aí ele diz assim, se você puder e tiver como, então você para e vai orar de maneira específica. Eu achei assim, achei interessante e achei fácil, viu? Poxa, se for assim é bom, na verdade. Porque eu entendo a oração, irmãos, como tirar um tempo, ir para o quarto mesmo, entendeu? Ligar o meu sonzinho lá, botar uma música de oração e gastar um tempo com o Senhor em oração. Eu entendo dessa forma. Às vezes, eu sei que a gente deve orar em todo o tempo, Paulo diz lá, né? Orar em todo o tempo, sim. Eu estou dirigindo aqui, eu posso estar orando, eu estou fazendo alguma coisa aqui que não estou ocupando a minha mente, eu posso estar orando, entendeu? Mas eu entendo oração mesmo para valer, aquela que a gente para, como diz lá Jesus, fecha a porta do quarto após si, e ali você vai buscar o Senhor, entendeu? Você vai gastar um tempo ali, eu tiro ali 10 minutos, 15 minutos, meia hora, sei lá, 40 minutos, eu vou para a presença do Senhor e vou orar. Geralmente com uma listinha de oração, né, que eu já tenho ali, no meu caso está aqui na mente já, então eu vou lá e começo a orar alvo por alvo, entendeu? E engraçado, no meu caso, irmãos, os meus alvos eu quase nunca oro em relação a mim mesmo, né? Geralmente eu tenho uma lista de oração por pessoas, por outras pessoas, por situações, por igrejas, mas não exatamente por mim, entendeu? Então, isso para mim é oração. É esse tempo a sós. Ou então, querido, e aí eu vou finalizar falando sobre isso, né? Ou então, é esse tempo que nós temos na semana aqui na igreja. Na terça-feira, nós nos reunimos aqui na igreja para orar. De 7 até 8, nós nos reunimos aqui para orar. Os irmãos já sabem. De 7 até 7h20 você entra, vai ter um sonzinho tocando aqui, uma adoração tocando aqui, você senta em algum lugar, algum canto aí é você com Deus, é você vai orar com o Senhor, você ora pelo que você quiser, é um momento entre você e Deus, ninguém vai interferir. Depois disso, de 7h20 até 8 horas, nós sentamos aqui na frente, fazemos aqui um círculo aqui, aí nós vamos orar pelos alvos estabelecidos. E aí é 40 minutos de oração mesmo, entendeu? Eu costumo dizer, irmãos, eu já participei muito de oração. Os irmãos chegam para orar, a oração de 7 às 8, eles chegam, eles começam a conversar, bater papo, aquela coisa toda. Quando eles vão orar, é 8h35, eles oram 20 minutos e aí acabou a hora de oração. Não, querido, é 1 hora de oração, irmãos. Você pode chegar aqui 7 horas, dificilmente o som não vai estar ligado, tocando aqui, entendeu? Talvez eu não tenha terminado tudo aqui, porque eu estou organizando o computador para a gravação da pregação. Mas para quem entrar aqui para orar, 7 horas o som está ligado, você senta no canto e começa a orar. Quando for 7h20, pontualmente, eu chamo vocês para cá, e aí nós vamos orar 40 minutos pelos alvos. São 6, 7 alvos, às vezes. Cada alvo, 4 minutinhos, e a gente tem 1 hora de oração mesmo, tá bom? Então, para quem tem dificuldade de orar, querido, eu gostaria de convidar você, de incentivar você a vir para cá. Irmãos, a gente ora, ou aprende a orar, orando junto com os outros, ouvindo os outros orar muitas vezes, entendeu? E é assim que a gente aprende a orar. Pastor, eu vou orar, pastor, e com 3 minutinhos eu já disse tudo que tinha para dizer para Deus. Pelo amor de Deus. Eu entendo o novo convertido, mas se você tem 6 meses de convertido, irmão, você já deve orar um pouquinho mais. Vem para cá, querido. Senta aqui no meio do pessoal aqui. E no começo, ouça um pouco as pessoas orando e vai aprendendo, entendeu? Porque orar, irmãos, a gente só aprende orando. Eu indico para qualquer um que queira aprender a orar, fazer uma listinha de oração. Eu tenho certeza que se você seguir a lista, irmão, você vai gastar pelo menos 10 minutinhos ali. E encerro te dizendo algo que eu julgo ser tremendamente importante, irmãos. Se você não tem uma vida de oração, querido, você vai me desculpar o que eu vou dizer, mas eu preciso ser honesto contigo. Se você não tem uma vida de oração, sua vida espiritual é um fiasco. Pastor, mas é porque eu não tenho tempo. Você me desculpa, querido. Nós temos tempo para aquilo que é importante para nós. Todo mundo tem tempo para aquilo que é importante para ele. Então, se você não tem tempo para oração, porque a oração não é importante para você.
E se a oração não é importante para você, você está numa situação muito perigosa. Cultive, querido, cultive. Crie o hábito, irmãos. Estabeleça uma disciplina. Eu vou orar todo dia 10 minutos. Tô falando aqui porque eu estou sendo bonzinho com vocês, né? Mas 10 minutos é quase uma piada. Mas eu vou orar 10 minutos por dia. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu sei que isso não é muito espiritual. Às vezes eu entro em crise com Deus. Mas como eu me disciplino, eu cronometro meu tempo de oração. Eu subo na cama, eu ligo o som, eu pego o celular, vou lá no cronômetro e boto lá, tocando. Aí eu tenho um tempo de manhã, aí eu paro. Quando eu termino a oração, eu vou lá e paro. Quando eu volto à tarde, eu só dou sequência, porque eu quero saber quanto tempo eu oro por dia, entendeu? Minha proposta é pelo menos 1 hora de oração todos os dias. Eu me disciplino, querido. Eu sou obrigado a me disciplinar. Se eu não fizer isso, eu não tenho a vida de oração que eu gostaria. Na verdade, nem fazendo isso, eu não tenho a oração que eu gostaria. Mas para pelo menos ter alguma coisa, eu me disciplino dessa forma. Que não seja espiritual. Para mim, espiritual seria eu ir para diante de Deus e esquecer do mundo, esquecer do tempo. Mas eu não consigo fazer. Não vou mentir. Eu não tenho essa disciplina, entende? Por mais algo que eu tenha, eu não tenho a disciplina, irmãos. Até porque isso lá em casa é um negócio meio complicado. É um negócio meio difícil. Mas esse é o nosso grande desafio, irmãos. A oração, a instrução é, se você está sofrendo, ore, ore. Ele não está dizendo, vá pedir oração para alguém. Irmão, vocês oram por mim? Não, não é isso que está pedindo, irmãos. Está sofrendo? Ore. Veja, eu não estou dizendo que você não deva fazer, irmãos. Estou com um problema. Ao invés de orar, Ariana, coloca meu nome aí no lista da oração. Bom, olha, tem uma coisa que eu vou tratar com vocês, só que eu vou tratar isso mais especificamente na terça-feira, porque é uma coisa só para a igreja mesmo, sabe? Bota meu nome na lista de oração. Tem pessoas, querido, que colocam o nome da lista de oração e nem eles oram por aquilo que está sendo colocado lá. Sabiam disso? É tão folgado que ele quer que os outros orem por ele, mas ele não quer se dar o trabalho de orar. É um negócio assim, é o cúmulo do absurdo, irmãos. É o cúmulo do absurdo. Não estou dizendo que você não deva pedir, irmãos, não é isso. Pelo amor de Deus, não me entenda equivocado. A questão não é essa, mas é muito esquisito, irmãos. Põe lá meu nome na lista de oração, mas eu mesmo não estou orando por aquilo que está lá na lista. Nós vamos trabalhar esse ano, querido, no intuito de levar a igreja a uma vida de oração. É lógico que eu vou ser o referencial. E não é porque eu quero ser melhor que vocês, não. É porque para cobrar eu tenho que ser o referencial, entendeu? Mas nós vamos desafiar a igreja a orar, irmãos. Você quer conhecer a espiritualidade de uma igreja, vá ao culto de oração dela. Se você quer saber como que está a tua espiritualidade, veja aí quanto tempo você gasta com o Senhor orando. Esse é o melhor medidor da nossa espiritualidade, irmãos. Estou dizendo tudo isso para você, querido. Não é como crítica, não é para apontar dedo, é porque eu desejo muito, eu peço muito ao Senhor, querido, que Ele nos leve a uma vida de oração. Que nós aprendamos, querido, a orar ao Senhor, a ter tempo para estar diante de Deus, apresentando a Ele, irmãos, sim, a nossa vida, os nossos problemas, orando pelos nossos irmãos, tá, por quem está precisando, porque isso caracteriza uma igreja viva, viva.